Já passou em vários médicos e recebe sempre a mesma receita para sua tontura? Labirin, Meclin, Vertix? Será que é isso aqui que acontece com você toda vez que você vai no otorrino por causa de tontura? Labirintite? Tontura? Tá, labirintite. Pra mim, Meclin, Labirin, Vertaistina. Ah, não, uns 2 meses tá bom, você vai melhorar. Não, vai passar isso aí. Não, Labirin é excelente, você vai ver, vai melhorar tudo. É piada, meme, pra dizer que, né, na verdade é verdade, né? Isso é o que acontece, isso que meus pacientes trazem sempre na primeira conta. Eu já passei em 2, 3, 4, 5 otorrinos e eu recebo sempre a mesma receita e diagnóstico. Você tem labirintite, toma o Labirin, o Vertix, de 1 mês, 2 meses, você vai ficar bom. E nada de você ficar bom. Nesse vídeo você vai entender quais são os exames e o que a gente precisa para conseguir tratar de verdade uma tontura. Meu nome é Daniela, eu sou médica otorrinolaringologista formada pela USP e atuo principalmente nessa área de tontura e zumbido, tratando os distúrbios, doenças do equilíbrio. A tontura é um sintoma que pode envolver múltiplos sistemas do seu corpo. Tontura pode ter causa cardiológica, como arritmia, insuficiência cardíaca, estenose de algum vaso, né? Algum vaso tá com placa de gordura e não passar o sangue ali. Tontura pode ter causa na tireoide por hipotiroidismo, por hipertiroidismo. Tontura pode ter causa na pré-diabetes, na diabetes, nos distúrbios de colesterol. Tontura pode ter causa na visão. Pode acontecer um estrabismo, uma catarata, uma dificuldade de adaptar a um óculos multifocal. Tontura pode acontecer por problemas na cervical, que vão desde contratura muscular até aquela síndrome do chicote, whiplash, que a pessoa passa por uma frenagem brusca e o pescoço se mexe com uma amplitude e aquilo cicatriza gerando tontura, até mesmo problemas nas vértebras altas. Tem inúmeras causas. A tontura não tem só uma localização, ela não acontece só por um problema no labirinto, ela pode acontecer por um problema onde você menos espera, às vezes até porque um nervo da sua perna não está conduzindo a informação adequadamente por uma deficiência de vitamina B12 ou por uma neuropatia, né, um problema no nervo decorrente de um diabetes, e aí você não tem percepção adequada na hora que pisa no chão e isso gera uma sensação de desequilíbrio e tontura. Além de tudo ainda, pode ser um problema no cérebro, no cerebelo, mas sim, também pode ser um problema no labirinto, né? Só que a gente tem várias doenças do labirinto, a gente tem várias doenças do nervo. Não existe só a labirintite, né, que é a inflamação, infecção do labirinto, que na verdade é uma doença rara. E aí, qual é o exame, né? O que é o grande que vai fazer o médico conseguir te ajudar, conseguir tratar o seu problema? O principal exame que ele precisa se chama exame físico e anamnese. Anamnese. Palavra difícil. Mas é uma palavra que a gente, quando é médico, tá estudando na faculdade de medicina, aprende logo no primeiro ano. Anamnese é a entrevista, é a conversa, é a consulta. É aquele momento que você senta ali na minha frente e conta tudo o que você tá sentindo. Quando começou, como começou, se mudou desde que começou, quais sintomas vêm juntos, o que piora, o que melhora, o que percebe que afeta, se tem alguma posição que faz surgir a tontura ou piora a tontura, se você tem outros problemas de saúde, se junto com a tontura surgiu quando começou alguma medicação. Todas essas informações são, na verdade, o grande ouro. A sua capacidade em contar todos esses detalhes é aquilo que vai fazer com que o médico comece a botar a cabeça dele para funcionar e ir juntando várias pecinhas de um quebra-cabeça para pensar em hipóteses. Hipóteses são o quê? Possibilidades para a causa daquela doença. Na hora que a gente termina de tirar essa história, conversar com o paciente, com hipóteses já formadas, eu boto o paciente ali na maca e examino. Povo, por isso que consulta presencial é diferente. Na hora que eu não consigo botar a mão no paciente, eu vou precisar de exames que nem sempre são tão fidedignos quanto examinar. Vou te dar um exemplo disso. Uma tontura que a gente chama de síndrome vestibular aguda, que é uma tontura que está acontecendo pela primeira vez na vida de uma pessoa. Veio do nada, tá girando, tudo gira. E esse girar dura horas, a gente chama de síndrome vestibular aguda. E aí as duas principais doenças que causam isso, que a gente precisa ter um diagnóstico, a principal doença é a neurite e a segunda doença que gera um risco de vida é um AVC de uma região específica do cérebro. Então o paciente, quando vem com essa história, a gente pensa na neurite, mas a gente vai examinar ele para descartar a possibilidade de um AVC. Por que a gente vai examinar? Mas não vai fazer ressonância, tomografia? Não é isso que diz se é um AVC? Então, as primeiras 24 a 48 horas
a coisa mais sensível para conseguir identificar isso não é a tomografia, não é a ressonância. Esses exames podem vir normais nos primeiros 48 horas. É examinar. É aquele exame que você não entende por que o médico faz de mandar o olho vir pra cá, o olho vir pra cá, olha aqui, olha em cima, olha embaixo, ele mexe sua cabeça pra um lado, mexe sua cabeça pro outro, tampa um olho. Tudo isso dá informações sobre como está a conexão do labirinto com o olho, do olho com o cérebro, do labirinto com o cérebro. Isso, naquele momento, né, mais de uma tontura aguda, é a informação mais importante que vai fazer eu pensar, esse paciente precisa ser internado numa UTI, ou esse paciente eu posso ficar mais tranquilo e ir observando porque ele parece ser uma neurite. Então, a parte do exame físico, ela é importante, tá? A gente examina toda essa questão de motricidade, né, de movimentação do olho, de presença de movimentos anômalos do olho. A gente examina o ouvido, examina o nariz, porque questões do ouvido podem dar tontura, questões do nariz podem dar questões no ouvido. A gente examina a coordenação, a gente examina o caminhar da pessoa, a gente examina aquela pessoa se ela consegue ficar em pé, de olho fechado, de olho aberto. Então são vários testes que me contam informações sobre os sistemas de equilíbrio desse paciente. O exame físico, gente, é muito importante. Claro que existe a possibilidade de a pessoa morar num outro estado, não consegue vir até a cidade que tem um especialista nisso, na cidade dele não tem um especialista em tontura, e aí a gente usa esse recurso de telemedicina, mas saiba que não é o mundo ideal. O mundo ideal é você tentar encontrar um especialista na sua cidade. Então, a anamnese, a conversa e o exame físico é o único exame que é capaz de direcionar para possibilidades de doença. Eu não peço qualquer exame ao léu, de qualquer forma, para tirar para qualquer lado para procurar. Não, a partir dessa conversa que aí eu solicito outros exames. E quais podem ser esses exames e quais informações esses exames trazem? Fica comigo porque você vai ouvir falar agora de otoneurológico, VEM, ECOG, VRIT, exames de sangue, ressonância magnética, né? Quais são esses exames e quando a gente vai pedir cada um deles? Exames de sangue são exames que eu costumo pedir para todos os pacientes, mesmo que eu não pense que a causa da tontura seja uma deficiência de vitamina ou seja uma doença metabólica, porque essas questões de deficiência e doenças metabólicas, mesmo que não causem a tontura, podem dificultar o tratamento. O hipotiroidismo, diabetes, pré-diabetes, deficiência de vitamina B12, essas principais doenças, elas devem ser observadas. Então, o paciente que, por exemplo, é vegetariano, não está fazendo suplementação de B12, a gente precisa checar a B12. Ou tem uma questão intestinal, que às vezes não está conseguindo absorver essa B12. Pra você ter noção, a gente pergunta na história até como é que anda o intestino desse paciente, pensando em deficiências que possam gerar anemia, B12 baixa, ácido fólico baixo, porque isso implica na qualidade do sangue. Chega em todas partes do corpo. Pode ter alguma alteração de eletrólitos, como potássio, sódio, que são causas raríssimas de tontura, mas podem acontecer em quem tem, por exemplo, doença renal crônica. Então é uma coisa que a gente precisa avaliar nesses pacientes. E o otoneurológico, aquele exame chato que todo mundo acha horrível, e eu concordo com você que ele é péssimo. Eu, por acaso, já tive que fazer esse exame 2 vezes. Fiz ele quando eu tinha 15 ou 16 anos, por causa de tontura mesmo, pra descobrir o que eu tinha, e o exame veio alterado, e o médico falou, não, mas isso aqui tá tudo certo. Um dia eu conto essa história. E aí fiz uma segunda vez, porque o meu exame dava alterado e queriam mostrar esse resultado alterado. Então, já passei por esse perrengue aí 2 vezes. E vou passar por ele uma terceira vez aí com um colega meu pra ver se a gente grava pra mostrar pra você todo o passo a passo do vídeo, que apesar de chato, apesar de incômodo, não é um bicho de 7 cabeças e ele pode trazer informações em alguns casos específicos. Então, quando eu tô pensando que o paciente pode ter um funcionamento reduzido do labirinto, esse exame é importante. Porque o otoneurológico, o que ele traz nas informações? Né? Aquela parte de olhar a luzinha pra cima, pra baixo, luzinha correndo, deita de um lado, deita do outro, tá me trazendo mais informações sobre a integração do labirinto com o olho, do olho com o cérebro. Mas naquela parte chata, que é quando injeta água ou ar quente e frio no ouvido, é a hora que a gente tá testando se o labirinto funciona. Se você sente tontura nessa hora, quer dizer que seu labirinto funciona. Se você não sente tontura dessa hora, quer dizer que ou ele funciona pouco ou ele não funciona. Então tá aí uma grande informação que a gente precisa em pacientes que tem principalmente tontura todos os dias, contínua. Uma tontura que às vezes piora no escuro, que piora quando vai andar
está em algum ambiente que seja instável, como grama, areia fofa. A gente precisa avaliar isso e tá aí a principal indicação. Se você quer saber mais especificamente desse exame, eu tenho um vídeo aqui, eu vou colocar ele para você ver depois, para você entender mais o exame em detalhe. Ressonância magnética. Quando eu peço ressonância magnética? Quando eu tô suspeitando de alguma alteração estrutural no nervo, no labirinto ou no cérebro. Estrutural é desde tumor, então podem existir tumores benignos no nervo que dão crises de tontura. Podem existir tumores malignos no cerebelo, como metástases, que podem dar desequilíbrio, incoordenação, e é uma possibilidade que a gente tem que investigar, depender da sintomatologia do paciente no consultório. Às vezes a gente quer avaliar o líquido lá dentro, a gente tem um líquor, né? O líquido dentro do cérebro, se aquela região tá aumentada, porque uma possibilidade para isso é um aumento do líquor do cérebro, que chama hidrocefalia, que pode gerar tontura e hidrocefalia de pressão normal, ou mesmo o aumento da pressão desse líquido, como a hipertensão intracraniana idiopática, que é uma causa, inclusive, de tontura e zumbido, e a gente muitas vezes precisa investigar com o exame de imagem. Outra doença que pode trazer alterações é a esclerose múltipla, que pode ser uma causa de tontura também. Então, são exames que ajudam a gente a avaliar essa possibilidade. E, em geral, a gente investiga isso quando tem uma dor de cabeça associada, um zumbido associado, são possibilidades mais remotas, tá? Doenças neurológicas causando são possibilidades mais remotas. Mas o que vai me dar o indício de que aquilo é uma doença neurológica? O exame desse paciente. Ou, por exemplo, ele vem com um otoneurológico muito diferente de um lado do labirinto do outro labirinto. Aí eu preciso ter certeza que é uma hipofunção por causa de uma doença específica ou se não tem alguma coisa naquele nervo. Então é uma possibilidade de investigação. Uma ressonância normal, um otoneurológico normal não quer dizer que você não tem nenhum problema, tá? É muito importante dizer isso, porque o otoneuro, ele tá mostrando, na verdade, o funcionamento desse canal do seu labirinto. Esse canal aqui, né? Os 3 canais a gente consegue avaliar melhor no VRIT, que é aquele exame que fica virando a cabeça pro lado. Ele é um exame que avalia o funcionamento do labirinto em altas frequências, ou seja, movimentos rápidos de cabeça. E ele avalia os 3 canais. O exame otoneurológico avalia esse canal numa movimentação devagar, não é uma movimentação rápida. E o miolinho desse canal é para ele que serve o VEMP. O VEMP avalia se o miolo do canal tá funcionando. Não sei se você viu todos os vídeos aqui, mas o miolinho, ele informa para o cérebro se você tá sendo submetido em alguma aceleração vertical e alguma aceleração horizontal. Então, repare que ter um exame normal não quer dizer que o seu labirinto está em perfeito estado de funcionamento. Na verdade, quando a gente está suspeitando de alguma lesão de alguma área específica, a gente, depender da lesão que a gente está suspeitando pela história da pessoa, a gente escolhe qual exame vai pedir. E um dos que vocês mais pedem para falar é o ECOG, porque muita gente pede o ECOG para fazer diagnóstico de Meniere. E aí, o ECOG é um exame que tem que sempre fazer na suspeita de Meniere? Não. Lembra do vídeo? Eu vou colocar aqui, o diagnóstico de Meniere é um diagnóstico clínico e o único exame necessário é o exame de audição. O ECOG pode demonstrar um aumento da pressão desse líquido aqui no labirinto, que também acontece em outras doenças além do Meniere. Então não é exclusivo, o aumento da pressão do líquido do labirinto não é exclusivo da doença de Meniere. O que acontece é que na doença de Meniere a gente não sabe porque aqui não tem outra justificativa, outra doença que possa estar causando isso. Você percebeu que cada exame conta um pouquinho a história de uma parte do seu labirinto ou do seu equilíbrio, e nem sempre a gente vai ter que fazer todos esses exames que eu contei, a gente vai direcionar de acordo sempre com a sua história. Então, na verdade, o exame mesmo que precisa o exame não é a palavra certa, mas é o médico sentar a bunda dele e te ouvir a sua história, os detalhes da sua história, entender tudo o que aconteceu lá do começo até agora, entender muito bem agora, porque o que pode ter acontecido no passado é uma coisa e agora você tem sequelas daquilo, então diferenciar os 2 tipos de tontura, que é muito comum, para aí sim, a partir disso, ele pensar nas principais doenças que causam aquilo e partir para planejar com você o tratamento da sua doença. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se não quer perder o próximo vídeo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de resultados do exame otoneurológico. Ativa o sininho para você não perder. E se ficou alguma dúvida aí de algum exame que você queira que eu fale, deixa aqui no comentário. Fala, eu queria que você explicasse mais sobre esse exame específico. Deixa ali para eu programar para os próximos vídeos.